Olá, mês de setembro, mês da Bíblia, mês da palavra. E a Bíblia foi escrita para você. Nós estamos aqui hoje porque Deus falou e fala conosco e Ele nos deixou a sua palavra, né? A sua palavra que é viva, que é eficaz, a sua palavra que é uma espada de dois gumes, que quando entra, né, nos divide. A palavra de Deus que separa aquilo que é vil do que é santo, a palavra de Deus tão atual, a palavra de Deus que é a verdade, né? A gente não pode esquecer isso. Nela está contida as respostas para a nossa vida, nela está contida as direções. Eu gosto muito de um texto que está no Salmo, é um grande salmo, um dos maiores salmos, né? O Salmo 118, e eu aprendi isso com um bispo, né? O bispo da minha cidade, de onde eu vim, Jequié, na Bahia, e ele explicou para nós que desde jovem ele rezava esse salmo. E neste salmo tem escrito: Senhor, como um jovem pode manter a sua vida pura? E a resposta é vivendo a tua palavra, tendo a tua palavra como a luz, né, para o seu caminho. E o próprio salmo, outro salmo vai dizer: Senhor, a tua palavra é luz para os meus passos. A tua palavra é esse candeeiro que eu coloco diante de mim no meio de trevas, no meio de escuridão, no meio de coisas que eu muitas vezes não consigo ter resposta, coisas que muitas vezes eu não entendo, que eu não sei para onde ir, não sei o que fazer. A palavra de Deus, sem dúvida alguma, ela é este lugar de resposta para nós. E, sobretudo, a palavra de Deus é esse lugar de relação, né? É um grande santo da igreja que diz: se você ignora a palavra de Deus, você ignora o Cristo. Né? Não tem como conhecer Jesus. A gente não pode dizer que conhece Jesus porque a gente batia um papo com ele ali de vez em quando. Não. A gente conhece Jesus porque ele se revelou, né? E ele se revelou e ele se revela pela sua palavra. Nós tivemos pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, usadas por Deus, que pegaram pena, pergaminho e ali muitas vezes escreveram ao preço, né, de vida entregue aquilo que Deus mesmo revelava a eles. Então a palavra de Deus, eu posso dizer para você, ela é uma resposta para os perrengues da vida, porque a nossa vida tem perrengue, né? Nossa vida tem luta, a nossa vida tem momentos difíceis e a palavra de Deus, ela é luz para os perrengues que a gente passa. E mesmo textos antigos, como o texto que nós vamos ver hoje em Ezequiel capítulo 20, né? Ele é resposta e ele é luz para nós. Hoje o profeta, neste capítulo 20, vai nos relatar mais um episódio da saga Israel, Deus, né? Essa história maravilhosa que vai dizendo desse povo que ou fechou o seu coração ou dilatou o coração, né? Sabe uma coisa que eu acho interessante? Que na Bíblia não tem história perfeita. Você já viu alguma história perfeita? Tem uma, né? A Virgem Maria. Mas até a história deles não foi fácil, né? A Virgem Maria, depois que o anjo fala com ela, deixa, né? E ela vai ali ser fiel até a cruz por causa de um sim que ela deu, né? Jesus, o Filho que se encarna por amor, por obediência a seu Pai, tem uma morte atroz, que é uma morte de cruz, mas ele ressuscitou no terceiro dia e está vivo, como nos diz a palavra. Mas por quê, né? A gente tem histórias assim difíceis, duras, a gente tem história de morte, a gente tem história de pessoas de traição, a gente tem história de grandes reis que viveram longe de Deus, que foram escolhidos para guiar o seu povo. Porque a Bíblia vai relatar e vai mostrar quando o povo abre o seu coração, Deus faz a sua graça. Quando o povo desobedece e quer viver longe de Deus, ele tem que assumir as consequências disso, né? Porque Deus, ele nos deu um grande dom com a nossa criação, que é a liberdade. E Deus respeita esse dom que ele mesmo nos conferiu, que é o dom da liberdade. Só que a liberdade, ela anda em par com a responsabilidade. Então a gente é livre e a gente é responsável pelas escolhas que a gente vai fazendo. Então a Bíblia também relata isso. Esse povo que Deus não tirou a liberdade e o livre arbítrio, que é essa capacidade de escolher. Mas Deus que coloca o homem no mundo e diz: você é livre para escolher a mim. Você é livre
para até dizer não. Até o próprio Deus vive isso, né? Nossa liberdade que muitas vezes, diante de escolhas da nossa vida, vai dizer não a Ele. Então esse texto bíblico de hoje vai dizer isso, vai dizer de Israel que vive uma contínua rebelião contra Deus, apesar das graças repetidas e tentativas enormes de Deus de restaurar e guiar o seu povo. Israel sempre está em rebelião, né? Sempre vai duvidando do amor, vai duvidando do que Deus quer fazer. Israel, que alguns não conhecem, né? A gente pode dizer assim, né? Aqueles que se rebelaram e que muitas vezes caminharam longe do Senhor é porque não conheceram de fato o Deus verdadeiro. Então vamos lá, vamos agora entender um pouco do contexto histórico e literário desse texto, né? Então, Ezequiel 20 já foi escrito, né, durante esse período ali, já de um exílio babilônico, em um momento onde os líderes de Israel estavam tentando entender por que eles foram para o cativeiro. Por que a gente está aqui? Por que a gente está nesse perrengue? Por que a gente está vivendo esse momento difícil, esse momento de desgraça, né? Então eles procuram Ezequiel para consultar o Senhor. Mas, em vez de uma resposta direta a essa consulta, né? A gente aqui não pode esquecer que o povo de Israel, que sempre teve profetas, né? Depois os profetas entraram em silêncio, eles iam, né? Eles queriam entender o que Deus estava falando, né? Então eles foram consultar Ezequiel. O que Deus estava falando através dele, né? E Ezequiel vai fazer um histórico da rebelião e das rebeliões de Israel contra o Senhor. Então, a gente vai percebendo, né, que o texto bíblico vai falando da rebelião do povo que o conduz, que conduziu esse povo ao Egito, né? O versículo 5 ao 9 é Deus que relembra ao povo, né? Porque o profeta vai falar agora aí, não vai falar no nome dele, ele vai falar no nome de Deus, né? Vai falar que Deus escolheu o povo, né? Que ele tirou esse povo do Egito, que transportou esse povo para a terra prometida, mas mesmo assim o povo se rebela, né? O povo esquece, o povo se rebela contra Deus, não abandona os ídolos. Aí a gente vê aquele momento onde Moisés desce do monte e ali encontra o povo de Deus adorando, né? Uma estátua feita de ouro, o ouro que eles trouxeram do Egito. Então, apesar de toda essa rebelião, Deus tenta de novo, Moisés vai lá em cima, Deus escreve, né? Tem de novo as tábuas da lei escrita. Deus não desiste do seu povo. Deus vai lembrar ainda ao povo, no versículo 10 ao 17, que é um povo que mesmo sendo liberto, vendo o mar abrir, vendo a coluna de fogo, é um povo que se rebela constantemente no deserto. Se rebela constantemente no deserto, que ali no deserto vai andar 40 anos. O negócio que era para ser fácil se torna 40 anos ali dando volta no deserto, viu, gente? Não é o deserto do Saara que é enorme, é um deserto pequeno, não é um deserto tão grande. Mas, por causa da rebelião, o povo que rejeita a Deus, profana a lei e profana os sábados, né? Os sábados ali que eram os dias de repouso, eles tentam a Deus, o nome de Deus, e Deus continua poupando esse povo. Depois, a gente vai ver no versículo 18 ao 26, o capítulo 20, ele é um capítulo maior do que o capítulo 19, né? O capítulo 19, eles só eram 14 versículos. No capítulo 20, a gente vai ter 44 versículos, então são 30 versículos a mais, 20 versículos a mais. Isso. Não, 30 versículos a mais. Então a gente vai vendo Deus lembrando a história, vai falando da idolatria desse povo em Canaã. Mesmo depois de entrarem na terra prometida, Israel continua a praticar idolatria, imitando as práticas dos povos ao seu redor. Eles sacrificam em lugares altos, eles desobedecem a lei de Deus. Então a gente vai ver, né? Depois a gente vai ver ali no versículo 39 a 44 que, mesmo assim, Deus promete a purificação, Deus promete a restauração, Deus promete que Ele vai restaurar o povo. Então, quais são os temas principais desse capítulo? Primeiro, essa contínua rebelião do povo de Deus, né?
o capítulo 20 mostra que o povo se rebela sempre. Depois a gente vai ver um outro tema muito forte, que é o tema da paciência e justiça de Deus. Apesar da rebelião, Deus sempre mostra paciência. Né? Aí a gente vê outro texto bíblico que mostra essa paciência, é do pai que vê o seu filho pedindo a herança, e a gente sabe que esse pedido de herança é como dizendo, para mim o senhor está morto, então me dá a parte que é minha, eu vou gastar ela. Ele sai, ele gasta com mulheres, ele gasta no mundo depravado, ele gasta os tesouros do pai num mundo sem lei moral, né? Ele vive longe de Deus, mas o pai que está ali esperando o seu filho, né? Aquele pai que o filho nem chega, porque ele chegou com o discurso pronto, né? Ele já pensou no que eu vou falar, como é que eu vou dizer, o que eu vou falar para ele. O pai que se apressa e que enche aquele filho de beijos e que manda trazer o anel e que manda trazer a roupa, que manda trazer sandália, porque Deus é um Deus de paciência e a justiça de Deus é o seu amor. E depois um outro tema é a santidade de Deus. Sabe por quê que Deus sempre vai usar conosco de paciência e de justiça? Porque tudo isso vem da santidade do que Ele é, né? Deus age porque Ele é santo, né? Ele age porque Ele nos ama. E essa santidade de Deus é essa justiça que Ele tem conosco de sempre nos amar e ter paciência conosco. Então esse capítulo 20 vai mostrando que eu e você, nós não somos diferentes, né? Nós somos rebeldes. Quando que a gente é rebelde, né? Quanta coisa a gente precisa, de fato, reaprender e acreditar, viver de uma obediência. A obediência a Deus é fundamental na fé cristã. Mas não é uma obediência assim de cabresto, não é uma obediência de temor, não é uma obediência porque eu posso eu ir para o inferno, não é uma obediência porque eu vou ser punido. Não. Eu obedeço porque eu sei que Ele me ama. Eu obedeço porque eu acredito e faço a experiência que esse Deus me amou e deu a vida por mim. Então, primeiramente, eu obedeço a Deus porque Ele é soberano e criador. Ele é o meu criador. Ele é aquele que me fez, ou você se fez, né? A gente acha muitas vezes que a gente se faz, né? Que a gente se faz na nossa vida, né? Que nós somos os únicos responsáveis pela nossa vida. Eu gosto muito de meditar com essa verdade que se Deus parasse de pensar em mim, eu não existia. Não é morrer, não é não existir. O fato de não existir. Já pensou isso? Se Deus não pensar em você, você não existiria. Não é o fato de nascer ou vir a morrer. É o fato de não existir. Eu não existiria, porque Ele é o meu Criador. Então, obediência, porque Deus é o meu Criador. Depois, a obediência, porque Ele é santo. Ele é justo. Deus é justo em todos os seus caminhos. E a santidade e a justiça são padrões de Deus. A gente percebe que muitas vezes a gente não é tão justo, né? A gente não consegue, muitas vezes, ser reto, mas Deus é justo, né? Outra coisa, a gente obedece, como eu disse, porque a gente acredita que Ele nos ama e quer o melhor para nós. Deus me ama e quer o melhor para nós. Deus deseja o bem dos seus filhos. Seus mandamentos não são arbitrários, né? Muitas vezes os homens são arbitrários. Eu percebo na minha vida ali de mãe com as crianças, quantas vezes eu sou arbitrária com os meus filhos. Porque eu não sou Deus, né? Mas Deus não é arbitrário, né? Deus nos dá a sua graça, a sua bênção. Ele nos protege, né? Obedecer a Deus é confiar que seus caminhos são melhores do que os nossos. A palavra de Deus vai dizer, mesmo a gente não entendendo. Tem horas que a gente não entende mesmo, mas os caminhos de Deus são melhores que os nossos, muito melhor. A gente obedece porque Jesus é o nosso Salvador, né? E Ele foi o primeiro a obedecer. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele veio, se encarnou porque Ele amou, então, obedecer porque o Filho obedeceu. A obediência é expressão de fé e amor. E, sem dúvida, obedecer resulta
em bênçãos. Quando eu obedeço, eu vou ser abençoado pela minha bênção, pela minha obediência. Muitas vezes ela sendo difícil, né? Obedecer a uma fidelidade, obedecer diante de algo que a gente pode escolher errado, a um momento onde a gente pode viver uma corrupção ou um gesto imoral. Obedecer, ser puro, ser casto, né? Ser correto com as suas contas, pagar o que precisa ser pago, não dever, né? Então a gente percebe que existe uma bênção que segue isso, né? Então a obediência a Deus traz também esse testemunho ao mundo. Obedecer diante de uma situação de que não, eu vou levar essa gravidez até o fim, até o momento dessa criança nascer e como ela vai nascer, né? Obedecer a Deus diante de coisas que o mundo diz, não, você não precisa, não, você não deve, né? Mas a fé e a lei de Deus nos diz, não, eu preciso viver isso, né? Então, por quê? Porque obedecer também faz a gente cumprir o propósito de nossa vida. Fomos criados para glorificar a Deus e desfrutar desse relacionamento com Ele. Então, eu entro em profunda relação com Deus quando eu vivo uma relação de obediência, né? E aqui a gente tem a ideia infantil de obediência, né? Que a gente tem que obedecer como uma criancinha obedece seu pai, né? A criança obedece o pai porque ela é dependente do pai. Ela sabe que tudo que ela tem vem do pai, né? É o pai que dá para ela. Então, não é uma obediência infantil, mas é uma obediência de criança que depende de Deus, né? Que sabe que Deus tem o melhor. Então, obedecer a Deus numa fé cristã, e a gente vê isso aqui em Ezequiel 20, é fundamental para viver uma vida de honra, né? Honrar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que o primeiro mandamento é: ouve Israel, né? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração, né? Esse ouvir e amar, esse ouvir e obedecer. Escolhe Israel, escolhe pelo teu Deus. Gosto de uma outra palavra muito forte que está em Deuteronômio que diz: eu te dou a bênção ou a maldição. Escolhe, né? E a obediência nos faz escolher pela bênção. A obediência nos faz escolher, de fato, honrar o nome de Deus. Então, mesmo se a gente de vez em quando se rebela, porque a vida é feita dessas coisas, a gente tem que correr atrás e dizer a Deus: Senhor, perdão, né? Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não mereço nem ser chamado de teu filho. Mas o Pai que é paciente, que é bondoso, que é amor, nos cobre de beijo, nos dá vestes novas, prepara para nós uma mesa e Ele nos conduz a pratos verdejantes. Mas isso é fruto de obediência. Deus abençoe você. Peçamos a Deus esse dom maravilhoso que é o dom da confiança e da obediência.